Muito bem, pessoal, chegando para mais um podcast aqui dos comentários ao Código Penal. Muito bom estar com vocês aqui. Nós estamos falando artigo por artigo, hein? E hoje temos um artigo importantíssimo, que é o artigo 13. E, na verdade, esse artigo ele é duplamente importante. Primeiro, porque ele inaugura o título 2 do Código Penal do crime. Então nós vamos começar a esquentar aqui os motores falando da teoria do crime. A partir do artigo 13, todo artigo é um livro, praticamente. E a segunda importância é por si só, né? O artigo 13 fala da relação de causalidade e que muitas vezes leva processos criminais à discussão em instâncias superiores, porque muitas vezes o artigo 13 é ferido em processos criminais e a lei federal, quando ferida, enseja o recurso especial ao STJ. Bom, vamos lá, o artigo 13, diz lá artigo 13, relação de causalidade, artigo 13, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Depois vem superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. E aí vem o parágrafo 2º. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem a. tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, b. de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e c. com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Bem, pessoal, vocês podem perceber que começou a esquentar a coisa aqui, né? Porque é um artigo muito complexo, essa a questão da relação de causalidade, do nexo causal. Antes de mais nada, vamos dizer que o artigo 13, né, do Código Penal, esse que nós estamos avaliando, adotou a chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou a teoria da conditio sine qua non, no qual se refere ao nexo causal. Segundo essa teoria, todas as condições que contribuíram para o resultado são consideradas como causa, salvo no caso de haver uma situação de causa superveniente que por si só produza o resultado. Assim, para determinar a responsabilidade penal, analise todas as ações ou omissões que tenham contribuído para o resultado final. Não é? Olha só. Então imagine a seguinte situação que falamos muitas vezes como exemplo em aulas. Imagine que o sujeito foi atropelado por um motorista imprudente. E, diante disso, a pessoa se machucou, mas foi chamada a ambulância e a vítima foi socorrida até um hospital. Chegando no hospital, a vítima ficou internada e o que aconteceu? Diante dos ferimentos que sofreu, ela teve que passar por uma cirurgia e não resistiu a cirurgia e acabou morrendo. Pergunta-se se o atropelador, né, o agente que deu causa
ao atropelamento seria responsável por essa morte. Agora vamos pegar o mesmo exemplo do sujeito que foi atropelado, mas foi socorrido, foi levado para o hospital e, ficando internado no hospital, o teto do hospital desabou e a pessoa internada acabou morrendo. E aí pergunta-se se o motorista, o atropelador, quem deu causa lá ao atropelamento, seria responsável por esta morte. Bom, vale destacar que para chegar a saber, para sabermos se tem nexo ou não tem, a doutrina criou o chamado processo hipotético de eliminação. O que é esse processo hipotético de eliminação? Nós eliminamos a causa, tiramos a causa, fingimos que a causa não apareceu, não teve a causa, e observamos se o resultado acontece independente da causa ou não. Se o resultado acontecer, significa que é uma causa independente, mesmo sem o resultado, é uma causa independente, então não há nexo. Mas se eu eliminar a causa e o resultado imediatamente desaparecer, então teremos ali também o nexo, porque tirando a causa sumiu o resultado. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, nós precisamos saber se há uma causa superveniente aí ou não. Então, no primeiro caso, em que o sujeito internado teve que se submeter à cirurgia, a cirurgia era uma causa direta, uma consequência direta da causa atropelamento. Então, se nós tirarmos o atropelamento, a pessoa não teria que se submeter à cirurgia e logo não morreria. Então, neste primeiro caso, o atropelador é responsável pela morte, seria responsável ali pelo homicídio culposo daquela vítima. No segundo caso, já é diferente. Por quê? Porque a pessoa morreu porque o teto do hospital desabou. Veja, o fato do teto desabar não é uma consequência do atropelamento. Alguém pode dizer, mas professor, se ele não tivesse sido atropelado, ele não estaria lá no hospital e logo não teria morrido com o desabamento, Mas a realidade é que nós não sabemos. Ele poderia estar no hospital por outros motivos, ele poderia ser um médico, um enfermeiro, ele poderia estar visitando alguém, e nessas tragédias muitas pessoas acabam morrendo. A verdade é que houve uma causa superveniente e, veja, o atropelador não é que ele vai ficar livre, ele é responsável pelo que ele causou, no caso as lesões corporais. Agora vai se analisar essa causa superveniente para saber quem é o responsável pelo desabamento no hospital. E aí o responsável pelo desabamento, se é que há alguém, este será responsável pela morte. Então, perceba nesses exemplos que eu falei, a causa superveniente independente, exclui-se a imputação quando por si só produziu o resultado, independente dos fatos anteriores, porque o desabamento não tem a ver com fatos anteriores. Bom, também podemos lembrar que esse artigo 13, ele trata da responsabilidade subjetiva, A pessoa em direito penal temos a responsabilidade subjetiva, ou seja, aquele que deu a causa que responde. A responsabilidade objetiva, ela fica para outros ramos do direito. Por exemplo,
eu sou dono de uma transportadora e eu tenho um motorista que é meu funcionário. Se esse funcionário imprudentemente atropelar alguém, ele responde, ele, funcionário, criminalmente. Não eu, dono da empresa, vou responder criminalmente. Não, eu não tenho essa responsabilidade objetiva. Porém, civilmente, os familiares ou a própria vítima do atropelamento podem processar a empresa, porque aí ela tem uma responsabilidade objetiva, mas é a responsabilidade civil, não a responsabilidade criminal. É claro que há exceções, tá, pessoal? Há casos de responsabilidade objetiva em direito penal, há, né, oportunamente. Vamos ver exemplos aqui do próprio Código Penal, mas essa não é a regra. Muito bem. Outro ponto importante é o parágrafo 2º desse artigo 13, que fala da omissão penalmente relevante, né? Então vocês sabem que os crimes podem ser comissivos, quando a gente cria uma situação, né? Cria do nada o crime, por exemplo, a pessoa quer matar, vai lá e dá um tiro na vítima, então ela constrói a morte da vítima, esse é um crime comissivo. Mas o crime também pode ser omissivo, e a omissão pode ser imprópria ou própria, né? E qual seria a situação? Bom, alguns crimes, a lei impõe ao agente algum tipo de atitude. Por exemplo, numa questão de um acidente, a lei impõe um dever de solidariedade de socorrermos quem passou por este acidente, né? Muito bem. Mas eu não tinha condições, né? Há situações que eu não consigo socorrer, ou vou socorrer, não consigo socorrer sem expor a minha própria vida, né? Mas tendo ali condições de socorrer, eu devo socorrer. Se eu me omitir, isso é um crime chamado omissão de socorro, tá certo? Então seria a linha A do parágrafo 2º. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, de alguma maneira, você tem o dever de agir por força de lei. Mas há outras situações, por exemplo, às vezes o agente assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Imagine que um deficiente visual queira atravessar a rua e você então se presta a ajudar a pessoa que tem deficiência visual a atravessar a rua. Aí no meio da rua você vê que vem um carro, aí você sai correndo, fala lá para o deficiente visual, olha, cada um com seus problemas, ele sai correndo, deixa ele ali. Você vai ser responsável por aquele resultado, porque você assumiu a responsabilidade ali de impedir o resultado. É o mesmo que estando na praia, né, aquele casal de amigos fala assim, olha, vamos dar uma andada aqui, você pode tomar conta do nosso filho? Olha a responsabilidade aí. Sim, pode passear que eu tomo conta. Assumiu a responsabilidade, tem que impedir o resultado, tem que ficar de olho, né? E o item C, também do parágrafo 2º, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, né? Então, quer dizer, quem coloca outra pessoa em risco tem que tomar as medidas para afastar o risco desta pessoa. Enfim, pessoal, nexo de causalidade, artigo 13, muitíssimo importante no contexto do direito penal brasileiro. É isso aí, um grande abraço para todos!